Oi, aqui é o Ailton e eu tô aqui de novo para trazer mais uma vez para você a nossa análise ao vivo da semana. Sexta-feira, então chegou o dia aí da gente planejar a nossa operação de valor, né, do final de semana. Então eu vou trazer mais uma aqui para você. Começando aqui como sempre, né, fazendo um comentário do jogo da análise anterior da semana passada. Foi a análise do Hertha contra o Wolfsburg. Naquela análise a gente tinha visto aqui valor num over 1,5, ou lay o Wolfsburg, ou over, over 1,5, lay o Wolfsburg, ou under, né? É bom que as três deram certo, né? As três dariam certo, qualquer uma das três. Fico muito feliz com quem conseguiu o green aqui. Algumas pessoas me procuraram falando que conseguiram greens bons aqui com essa análise. Então fico muito feliz de estar podendo te ajudar dessa forma. Então não tem muito o que comentar, a gente conseguiu acertar 100%, né, dessa análise aqui. Então vamos para a análise dessa semana. Tá, então o jogo que eu escolhi para análise de hoje foi Werder Bremen contra o Darmstadt. Esse jogo é pela rodada 23 do Campeonato Alemão. Ele vai acontecer amanhã, sábado, às 11h30 da manhã. Então, vamos começar vendo aqui o confronto direto nos últimos 3 anos. O Darmstadt ele subiu da Série B, né, do Campeonato Alemão, então só tem jogo entre os dois. Só teve jogo ano passado, né, em setembro, que ainda foi para a temporada atual, né? Setembro do ano passado é para essa temporada que está em decorrência ainda. E foi 2-1 para o Darmstadt. Foi no jogo na casa do Darmstadt, foi 2-1. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê aqui o Werder Bremen com uma, duas, três, apesar que esses 4 últimos jogos aqui são amistosos, né? Não é bom a gente incluir amistoso em desempenho, tá? Porque são jogos que fazem com que o time jogue de maneiras diferentes, às vezes em teste. Então não é bom a gente dar muito valor para isso aqui. Então vamos dar valor mais para esses jogos acima, que são da temporada atual. Então a gente vê aqui o Werder Bremen com 1, 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então tá variando bastante a regularidade do Werder Bremen aqui. O Darmstadt já tem mais jogos, né? Ele tem 10 jogos decorridos, só 2 é que são amistosos. Então a gente tem uma capacidade maior de analisar ele aqui. Então ele tem, desses 10 jogos, né, excluindo esses 2 amistosos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas e 2 vitórias. Então o Darmstadt vem perdendo ou vencendo, né? Olhando a classificação do alemão, a gente vê o Darmstadt em 14º e o Werder Bremen em 16º. O Werder Bremen está na zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Werder Bremen tem a última campanha, né, a pior campanha jogando em casa.
Ele tem só 6 pontos em 10 jogos. Soma 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Fez 9 gols e sofreu 20. Fez 9 gols, sofreu 20. A defesa do Werder Bremen não funciona quase para nada. O Darmstadt aparece em terceiro jogando fora de casa. Tem a terceira melhor campanha. Tem 17 pontos em 11 jogos. 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fez 15 gols, sofreu 15 também. Saldo zerado. A defesa e o ataque até que funcionam bem. Nos jogos de casa, na condição casa fora, a gente vê o Werder Bremen com somente essa vitória aqui, né? Então ele só perde ou empata. Ele tem 3 empates, 6 derrotas e essa vitória só. Os jogos do Werder Bremen somam aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 jogos com under 2,5 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com over 2,5. Dos jogos do Werder Bremen, ele tem a maioria dos gols aqui, né, que aconteceram ainda no primeiro tempo, né? Só com exceção do jogo contra o Ingolstadt, foi gol no segundo. Todos os outros gols, todos os outros jogos tiveram gols no primeiro tempo ainda. E a maioria dos jogos, quem abre o placar é o time visitante. Só teve o jogo contra o Köln, que foi o Werder Bremen que abriu, e o jogo contra o Mönchengladbach, que foi ele também. Todos os outros jogos, quem abriu foi o visitante. Dos jogos do Darmstadt, a gente vê aqui o Darmstadt com 5 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Então a campanha fora de casa do Darmstadt, a gente comprova que é muito melhor do que a campanha em casa do Werder Bremen. Dos jogos do Darmstadt ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com under 2,5 e 1, 2, 3, 4, 5 com over 2,5. Está meio dividido. Dos jogos do Darmstadt fora de casa, a maioria também tem gols em primeiro tempo. Tá? Só esse jogo contra o Stuttgart teve gol no segundo. Todos os outros jogos tiveram gols em primeiro tempo ainda. E a maioria dos jogos, quem abre placar é o Darmstadt. Só não abriu contra o Hannover, contra o próprio Stuttgart. Todos os outros jogos, quem abriu o placar foi ele. Análise classificativa do adversário. Darmstadt é 14º. Ele entra nessa faixa aqui, né? Dessa área da tabela. Dessa área, o Werder Bremen não ganhou de ninguém. Ele tem, se você se aproximar do Hoffenheim, né? Ele tem 2 empates e 2 derrotas. E a maioria dos jogos com under 2,5. Só teve o jogo contra o Hamburgo que foi over 2,5. Só o jogo contra o Ingolstadt teve gol em segundo tempo. Os outros teve em primeiro tempo ainda. E 3 desses 4 jogos, quem abriu o placar foi o visitante. O Werder Bremen é 16º, ele entra aqui, nessa área da tabela. Nessa área aqui, o Darmstadt venceu todo mundo. Ele tem 4 vitórias aqui. Dessas 4 vitórias, foram 3 com under 2,5. Só o jogo contra o Hannover teve over. Dessa área, todos os gols foram em primeiro tempo ainda.
E só o jogo contra o Hannover teve, quem abriu o placar foi o time da casa. Todos os outros foi o Darmstadt que abriu. Quadro de gols, o Werder Bremen ele tem uma média de gol marcado em casa de 0,9. O Darmstadt sofre 1,36. O Darmstadt marca 1,36, o Werder Bremen sofre 2. Aqui mostra que os dois times têm capacidade de sofrer gol um do outro. E quem tem capacidade de sofrer mais gols é o Werder Bremen, porque sofre quase o dobro de gols que o Darmstadt sofre. Como o Darmstadt marca muito mais gols do que o Werder Bremen, quase o dobro, então o Werder Bremen tem mais capacidade de sofrer gol do Darmstadt do que o contrário. Gol marcado média de gols marcados mais sofridos, 2,9 do Werder Bremen, 2,72 do Darmstadt. Essa média mostra que o jogo talvez se aproxime de over 2,5. Tem capacidade disso. As duas médias ultrapassam 2,5. O Werder Bremen sofre gol em todo o jogo, né? O jogo sem sofrer, tem um traço aqui. Quer dizer que ele sofre gol em todo o jogo. O Darmstadt fica 9% dos jogos sem marcar só. Então quer dizer que a capacidade de marcar gol no Werder Bremen é bem alta. O Werder Bremen fica 40% dos jogos sem marcar. Quase metade dos jogos ele não marca gol. E o Darmstadt fica 36% sem sofrer. Está bem próximo da capacidade do Werder Bremen de não marcar gol. Então isso comprova, né, reafirma que a chance do Darmstadt marcar gol no Werder Bremen é maior. Jogos com mais de 2,5 gols, 60% do Werder Bremen, 45% do Darmstadt. Under 2,5, 55% do Darmstadt, 40% do Werder Bremen. Como está dividido aqui, né? Aqui está dividido. Isso mostra que o jogo talvez alcance over 2,5. Abre o marcador a qualquer altura. Werder Bremen só 2 jogos nos 10 que ele fez em casa, 20%. O Darmstadt já abriu 9 jogos dos 11 que ele fez fora. Tem 82% de chance de abrir o placar. O Werder Bremen, quando abre o placar, ele só fez uma vez no primeiro tempo. O Darmstadt, das 9 vezes que ele abriu, 8 foram em primeiro tempo ainda. Então, reafirma ali a capacidade de gol em primeiro tempo. Momento de gol, né? Se der para fazer over, né? Se for fazer over, pode ser aqui no começo, nos primeiros 15 minutos. O Darmstadt faz muito gol nos primeiros 15 minutos. O Werder Bremen sofre uma quantidade considerável já. E dos 16 aos 30 também. O Werder Bremen mantém a média de gol sofrido. O Darmstadt aumenta a média de gol marcado. E depois no resto do jogo já cai a capacidade do Darmstadt marcar gol. E aumenta um pouquinho a do Werder Bremen, aqui principalmente no meio do segundo tempo. Então esses são os períodos melhores para se fazer over, se for fazer. Resultados de placares, né? Resultado ao intervalo. O Werder Bremen tem aqui as três maiores porcentagens de placar, né? ao intervalo. São 3 placares que favorecem o time visitante: 0-1, 1-1 e 0-2. Do Darmstadt, os 2 maiores também favorecem o Darmstadt, né? 0-1 e 1-1, as 2 maiores porcentagens. E repare que não tem 0-0 ao intervalo. O Darmstadt tem um jogo só em 0-0 ao intervalo. O Werder Bremen não tem.
Resultado final, também não tem 0 a 0 de nenhum dos dois times. Bom, então, com esses dados, né, principalmente pela campanha do Darmstadt, né, fora de casa, comparado à campanha do Werder Bremen dentro de casa, a classificação aqui que o Darmstadt ganhou de todo mundo, né, próximo da classificação do Werder Bremen. A quantidade de gols que o Werder Bremen sofre e o Darmstadt marca, pela média de gol marcado mais sofrido dos dois times. Também, né, lembrando aqui, pela capacidade de gol em primeiro tempo dos dois times. Então, eu acredito que a gente pode tentar fazer uma lei no Werder Bremen, né, uma operação contra o Werder Bremen, ou então um over 0,5 HT, né, um over 0,5 para primeiro tempo, ou então, dependendo da odd do over 1,5, né, se o Darmstadt começar muito forte em cima do Werder Bremen, né, dá uma olhada no jogo. Se o Darmstadt começar muito forte em cima do Werder Bremen, tem valor até mesmo o over 2,5. Não para pegar os 3 gols. Tá? Pega um, dependendo da correria do jogo, pega um ou dois gols e já dá para sair. Tá? Então, over 1,5, dependendo se o jogo demorar para sair gol. Se tiver muito corrido, o 2,5 tem valor. Tá? Então, vamos dar uma olhada nas odds na Betfair. Está aqui, Werder Bremen Darmstadt. A lei ao Werder Bremen. O Werder Bremen aparece como favorito, mas está bem próximo. As odds estão bem próximas. Né? Tem valor essa lei aqui. Diminuir responsabilidade e ainda se aproveitar da campanha do Werder Bremen. Lei ao Werder Bremen. O over 1,5 ele está começando meio baixo. Isso indica gol, tá? O mercado espera gol aqui. O over 2,5 ele começa já com uma odd até boa, né? É 1,92. Se o jogo demorar para engrenar, né? Se o jogo começar meio fraco e melhorar depois, é melhor esperar o over 1,5. Senão, essa odd do over 2,5 aqui já tem valor. E a gente vê aqui para baixo o gols na primeira parte. Já começa com uma odd até boa, 1,44. Né? Dá para dar uma olhada aí nesses momentos aqui, né? Até os 30 minutos, que o Darmstadt faz bastante gol. E tentar se aproveitar desse gol na primeira parte aqui, 1,44. Ok? Então, relembrando, lei ao Werder Bremen ou over 1,5, dependendo da correria do jogo. Espera subir, entra nele, ou então entra no 2,5 já. Ou 0,5 HT. Então, a análise foi essa. Agradeço muito você estar seguindo seguindo o canal, né? Seguindo as análises, seguindo os vídeos. Comente o vídeo, peça o seu jogo. Eu aceito pedidos de análises, mesmo durante a semana, né? Se não for para sexta-feira, não tem importância. Eu faço uma análise para você durante a semana. Vou deixar o link do site do Escola de Trading na descrição do vídeo. Você pode acessar lá, se inscrever no site, receber materiais
novos sempre que forem publicados. Pode pedir sua aula gratuita, prática, do final de semana comigo, conversando comigo no Skype. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, clique em gostei. Se não curtiu, se não gostou, clique em não curtir. É muito importante para eu saber se tudo isso aqui está sendo feito do jeito que você quer. Então, muito obrigado, bons greens, bom final de semana e até a próxima. Abraço.